sou Natanael Otávio, escritor bastense. Comecei a me interessar pela literatura desde muito pequeno. Como sou filho temporão, então minha casa era rodeada de livros, assim, todo lugar tinha os livros dos meus irmãos mais velhos, tinha a série Vagalume, as HQs do Conan o Bárbaro, tinha também os livros clássicos, né? Os gostos de cada um dos meus irmãos. Então, quando eu aprendi a ler, comecei a ler aqueles livros e me interessei pela literatura. E contar história também, né? Tinha o meu avô que era contador de histórias, eu acho que herdei um pouco isso dele também. E mais pra frente, quando já adolescente, foi quando eu comecei a escrever poesias. Acredito que inspirado assim, um pouco nas bandas que eu gostava, como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, entre outras, eu comecei a escrever como se fossem letras de músicas. Aí depois, mais pra frente, vieram as poesias, né? Comecei a me interessar também pelos livros de poemas. Só que publicar mesmo demorou bastante, assim, eu comecei a escrever ficção também nesse meio termo, as histórias que eu criava, comecei a escrever, só que publicar eu comecei a participar de concursos literários, eu já em 2010, em 2011 vieram as primeiras publicações, a partir desses concursos literários. Nesse período eu publiquei em revistas literárias, antologias poéticas, consegui vencer alguns prêmios literários também. Conheci nessa fase também o escritor bastense Luiz Lima, né, que me chamou para o grupo Semeando Poesia, que é um grupo de sarau que nós apresentamos textos poéticos misturados com música, né. Nosso saudoso Luiz deixou esse legado aí pra gente. E em 2016 foi quando eu publiquei meu primeiro livro, Reconstruções. E nele tinha um pouco de tudo que eu escrevi até então. Era um pouco de poesia, contos. Em 2017 eu publiquei um livro infantil, Alanisdale e o Esmerilhão. E depois, em 2019, eu publiquei um livro de ficção policial, O Investigador Dalton Lobo, em O Caso Rico e Outros Mistérios. Em 2020, publiquei Poesia de Relance, que é um livro artesanal, né, foi poucas cópias. É um livro assim, bem assim, digamos, feito à mão mesmo. Eu mesmo costurei, fiz todo o trabalho dele. Em 2023, publiquei meu primeiro livro infantil, O Sol num Prato Laminado, que surgiu assim com inspiração, a expectativa da chegada do meu filho, Bruno, né? E é um livro ilustrado. Minha esposa, Fran Alves, que faz as ilustrações. Então eu escrevia os textos e ela fazia os desenhos. E esse livro é bem assim importante pra gente, porque é o meu primeiro livro de prosa poética, né, que eu misturo poesia com prosa, que é um gênero literário que eu venho escrevendo até então. E finalmente em 2025 eu publiquei este livro, Poemas Histórias, que é o meu livro mais recente, que também tem uma inspiração assim, no meu tempo de infância, uma prosa poética também, tem vários textos, né? Alguns textos remanescentes do livro anterior, que não couberam no livro, e outros que eu escrevi durante esse período, já nessa pegada mais, assim, contando umas histórias e também apresentando esse misto de ficção com realidade, né? Ora inspirado na realidade, preenchendo com alguma coisa de fantasia, ora um texto de ficção mesmo, que eu pego alguma coisa da realidade para preencher os espaços dele. É isso, né? Eu convido vocês para estarem conhecendo este livro e também as minhas outras obras. Olá, eu sou Rani de Souza, sou escritor e autor palestrante daqui de Bastos, né? Nasci aqui, mas fiquei um longo período no Rio Grande do Sul. Escrevo textos desde os 9 anos de idade. E na literatura iniciei em 2014 com meus livros infantis. O primeiro deles foi O Vovó Virou Criança, ilustrado pela amiga Jaque Oliveira, né? Que é uma ilustradora daqui de Bastos. E depois também escrevi diversos textos para o portal Recanto das Letras, Projeto Passo Fundo. Atualmente eu tenho
2 livros infantis, né? Vovó Virou Criança e o Meias Furadas. E tem outros livros escritos com outros autores, tanto aqui no Brasil, Portugal, Estados Unidos, né? São mais de 10 livros escritos já, né? E faço palestra pelo Brasil inteiro, escolas, feira do livro, gosto muito de escrever. Quando eu iniciei na literatura, o meu sonho era ser o escritor mais novo do Brasil na época, né? Quando eu comecei a escrever, eu sentava lá na minha escrivaninha e sonhava em ser o maior escritor do Brasil, o escritor mais novo, mas devido às circunstâncias só pude realizar esse sonho anos mais tarde, né? Estudei filosofia no Instituto Superior de Filosofia Berthier de Passo Fundo, onde despertou mais ainda meu gosto pela literatura, pela escrita, pelas reflexões. Fiquei muito tempo no Rio Grande do Sul, lá foi a maior parte da minha vida literária, foi onde eu iniciei e onde eu participei de diversas feiras culturais, trabalhos em escolas. Então gosto muito, né, de palestrar principalmente para crianças, né? Palestro também para o público mais jovem, mais adulto também. Mas gosto muito dessa interação, dessas brincadeiras com as crianças, que as crianças têm muito essa inocência, né? De querer brincar, de querer trocar palavras, né? Fazer brincadeiras, então gosto muito disso. Naturalmente iniciei com poesias, né? Que é o que a maioria dos escritores fazem, né? Quando vão iniciar sua carreira literária, que é a porta de entrada para a literatura, né? É o que você escreve o que sente, né? Então a minha trajetória começou com a poesia, onde eu sentava no início da minha infância ali e escrevia sobre o que eu estava sentindo. Anos mais tarde foi transformado em literatura realmente para trabalhar com as escolas e feiras culturais, né? Gosto muito, inclusive tenho vários poemas que escrevi já há mais de 10 anos e que gosto muito. Uma delas é uma poesia chamada Ciranda, que eu gosto mais, e é uma poesia infantil e fala muito do ambiente de casa, né? Do afeto, que é mais ou menos assim: chiado de menino é tosse, espirro de menina é birra, chamego de nenê é dengo, quem não gosta de doce é tongo, brigadeiro de vovó é mimo, cara feia de mamãe é ciúmes, sacolejo de sacola é música pros meus ouvidos, gato miando quer mingau, sopa quente pra espantar o mal, assim o sono vem devagarinho e você dorme que nem passarinho. Essa poesia chama Ciranda e eu escrevi para o projeto Recanto das Letras em 2014, né? Foi a época que eu estava mais ativo na literatura. Tem várias outras assim, gosto muito de escrever poesia infantil, mas são poesias assim que remetem ao dia a dia, ao aconchego do lar, à vida cotidiana. Gosto muito de escrever sobre isso. E agora estou aqui em Bastos de volta, onde eu nasci e cresci, né? Vivi minha infância toda aqui, gosto muito daqui e trouxe junto comigo a minha literatura.